Olá amigos, bem-vindos aos Monstros e Aventuras, e hoje vamos falar sobre um autor clássico, aproveitando o nosso período de Halloween, um autor que influenciou muitas histórias, inclusive clássicos do Velho Oeste, como os contos de terror de Zagor, parte dos clássicos italianos de Dampir e de Dylan Dog, um autor que influenciou vários outros autores e que também bebeu muito do século XIX também, sendo assim duplamente a sua presença no episódio de hoje bem-vinda. Estamos falando de H.P. Lovecraft, o criador do chamado Mitos de Cthulhu, um nome que inclusive não foi criado por ele, mas pela editora que os amigos dele criaram depois que ele faleceu, para poder pegar e publicar suas obras. E por que esse ator é tão especial? O que esse artista fez para mudar tanto a cultura? Então, fiquem ligados, lembrando que para mais vídeos sobre monstros ou sobre o Velho Oeste, século XIX, entre no nosso canal, temos uma playlist somente sobre steampunk e Velho Oeste e uma outra somente sobre monstros. Agora, focando no nosso querido autor, vamos começar falando de sua história especificamente. Nascido no final do século XIX, Lovecraft, ele bebeu muito da literatura de terror que estava ocorrendo na época. Então estamos falando sobre o período onde Drácula, Frankenstein, o Homem Invisível, Dr. Jekyll e Mr. Hyde eram ainda recentes. Tanto quanto o Stephen King e o material dele é recente para nós hoje em dia. E estamos falando também de alguém que estava viciando as grandes descobertas do século XIX para o XX, como os conhecimentos do funcionamento do cérebro humano. Afinal, estamos na época da transição do período de hipnose para o começo da era psicanalítica, do começo de uma nova astronomia que daria origem posteriormente à relatividade e à física quântica. Estamos falando de um período onde o conhecimento evolucionário de Charles Darwin começava a realmente mudar a ciência, estabelecendo novas formas de ver o meio ambiente e criando bases para tecnologias que usamos até os dias de hoje. Logo, mesclando aquilo que ele conhecia tanto de tecnologia quanto de literatura, ele criou sua própria arte. Primeiramente, ele começou, isto é, num período em que é basicamente quase que a juventude dele, mais para adolescência, inclusive escrevendo mais material mais clássico, mais realmente uma coisa mais renascentista, mais bebendo clássicos gregos. Posteriormente, ele aborda de forma diferente essa mitologia na segunda fase dele, que é a fase que realmente começa a ficar interessante, que é a fase do qual podemos beber um pouco, que é chamada fase onírica, do qual o principal livro aqui no Brasil é A Busca Onírica por Kadati, no qual temos vários contos distintos, em que normalmente temos um viajante que é capaz de se deslocar entre o mundo normal e o mundo dos sonhos, e nesse mundo dos sonhos temos uma mescla tanto da mitologia antiga, quanto de versões psicodélicas de várias coisas que existem na nossa realidade, e aí começa o conceito de outros deuses, isto é, de que temos os deuses que conhecemos das mitologias, existem os deuses antigos que são os pais ancestrais desses deuses, e existem os outros deuses, essas entidades que são fora da Terra, fora do próprio conceito de divindade que nossa mente dá, como se fosse, assim como aquilo que os deuses mitológicos são para a humanidade, os outros deuses são para os próprios deuses. Esse período, então, a partir desse conceito de outros deuses, começa a ser a base para a criação do terceiro período, que aí começa os chamados mitos de Cthulhu. Tanto que um dos contos inaugurantes é justamente o chamado de Cthulhu, onde realmente aparece o personagem de tal nome, no qual temos uma divindade antiga tentando ser ressuscitada a partir de um culto, e o que ocorre é que o investigador que busca desvendar o que está acontecendo nesse culto, ele descobre que a entidade mora numa dimensão, e mais precisamente numa transição entre a nossa realidade e a realidade deles, que provavelmente é as dimensões oníricas que aparecem nos contos antigos do Lovecraft, só que às vezes as físicas são diferentes, não apenas simplesmente tem uma lei própria da física, mas o negócio é tão distinto que a mente humana é incapaz de compreender aqueles padrões matemáticos existentes naquela região. Então toda a estrutura de fluxo de tempo, fluxo de espaço sendo distorcidos, que a gente só desenvolveria posteriormente a partir da física quântica e a partir da relatividade, com coisas como Jornada nas Estrelas e
das derivações, Lovecraft já pega e começa a brincar, lembrando que esse período é o período embrionário dessas ciências. Nós temos outro conto clássico, que é o Horror in the Wish, no qual ele pega e revisa toda a temática do famoso filho do demônio, só que botando alguém que é filho justamente de uma dessas entidades que ultrapassam as leis da física e dos conceitos de energia e matéria tradicional. E assim ele vai pegando e renovando toda a estrutura de terror, pegando vários clássicos como Frankenstein, as lendas dos vampiros e muitas outras, o culto de Fausto, a ideia do feiticeiro que busca a imortalidade e se corrompe no processo, tudo isso mesclado às entidades que distorcem a própria estrutura do funcionamento das leis da natureza. Ele então, infelizmente ele acabaria morrendo pouco antes da Segunda Guerra Mundial, só que os amigos dele, que vendo que ele tinha muito material produzido e pouco material publicado, pegam todo esse conteúdo e começam a, além de publicar ele, mandam também as cartas que ele trocava com outros escritores, discutindo sobre diversos elementos da narrativa e diversos outros livros existentes na época, e é claro, muitos livros do século XIX, tanto que ele escreveu o clássico O Horror Sobrenatural, que fala justamente sobre o terror, a natureza do terror, e que é quase um tratado sobre a temática existente desde a produção do século XVII até o começo do século XX. Assim, toda vez que você escuta ali sobre monstros interdimensionais chegando na Terra e causando terror e enlouquecendo as pessoas, já que outra ideia básica do Lovecraft é que a mente humana ela não é capaz de lidar com certos conceitos além dos tradicionais do espaço-tempo, estamos falando justamente de coisas influenciadas pelo nosso querido autor, que também teve algumas influências diretas de alguns autores que começaram a dar suas rascunhadas nesse período, só que prepare-se para o próximo vídeo, onde falaremos de um dos mestres do Lovecraft, inclusive. E, inclusive, lembrando que, como ele começa a escrever no começo do século XX, muitas coisas do qual ele escreve se passam justamente no século XIX. Então, mesclamos sobrenatural e se oculta do século XIX com os conhecimentos que começam a ser arranhados da ciência do século XX para criar todo um novo tipo de literatura. Uma coisa entre o sobrenatural e o ficção científica. Então, amigos, esperamos que tenham gostado do vídeo. E se quiserem saber mais sobre Lovecraft, deixe seu comentário, compartilhe com seus amigos e inscreva-se no nosso canal. Então, até mais, galera!